Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais este devocional e já começamos o capítulo 21. E vamos estar lendo hoje o versículo 12 e 13 e falar de um assunto bastante relevante para aquela questão. E o texto diz assim: Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam as pombas. E disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Porém, a transformais em covil de salteadores. Somente estes dois textos, dois versos. Mateus 21, versículos 12 e 13. Aqui nós temos um assunto bem grande na questão dos assuntos que o Senhor propõe para ter feito o que fez. E tem também o Senhor recitando a Torá, recitando o Antigo Testamento. Vamos lá. Então, o Senhor chega em Jerusalém, nós vimos isso ontem, no jumentinho, né? Glórias a Deus. E quando chega a sua primeira ação, é entrar no templo. E quando ele entra no templo, ele fala assim, ele expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Em uma outra versão está escrito que ele expulsou os cambistas. O que é um cambista? Né? Um gerador do câmbio. Câmbio, nesse inteirinho aqui, é dinheiro, né? É o câmbio, é o dólar, moeda corrente. E ele derrubou as mesas, né? Ele também quebra as cadeiras dali, solta as pombas, etc. E ele tinha um argumento para fazer isso que está no versículo 13. E o argumento dele é esse: está escrito, minha casa será chamada casa de oração. Aonde é que está escrito isso? Então nós temos duas referências para observar. A primeira referência está em Isaías capítulo 56, versículo 7. Vamos ler. Isaías 56, verso 7 diz assim: Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus estatutos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração. Então, Isaías faz essa profecia dizendo que a casa do Senhor será chamada casa de oração para todos os povos. Ok? Então, nós temos essa referência, Isaías 56, verso 7. Aqui tem uma outra referência para observar, que é Jeremias, capítulo 7, verso 11. Será esta casa, que se chama pelo meu nome, um covil de salteadores? Aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Aqui o Jeremias, então, na sua profecia, ele está declarando aquilo que o Senhor viu. Então, Isaías propõe que Deus está falando que ali será uma casa de oração, e o Jeremias profetiza que o Senhor tem visto que aquele lugar se tornou um covil de salteadores. Depois nós vamos falar um pouco disso, de como é que eles cometiam esse pecado e o Senhor, porque ele quebrou tudo. Porém, vós, a transformais em covil de salteadores. Nós já vimos aqui a profecia do Jeremias, mas temos outras referências com relação a esse dito aqui. Deixa eu ver, ou é só essa mesmo? Não, é somente essa.
Então, deixa eu falar primeiro dessa primeira parte aqui. A minha casa será chamada casa de oração. O Senhor aqui, no Velho Testamento, ele tem formado o templo, e o templo que o Senhor forma, ele tem o aspecto de um homem. E quando o Senhor faz o templo no aspecto do homem, isso remete para nós, mas isso também remete para o Senhor Jesus e para o próprio Deus. Ok, vamos lá. Como que você pode entender o templo voltado para o homem? O templo ele tinha 3 compartimentos. O primeiro compartimento do templo era o átrio. Então ele tinha uma cerca muito grande, né? Tinha lá uma extensão. E dentro desse cercado ficavam os judeus ali, as pessoas, né? Que não eram estrangeiros e não entravam ali cães, né? E então esse templo, essa parte do átrio, era a parte onde tinha um livre acesso para todas as pessoas. Claro, as pessoas da fé ali. E esse livre acesso, ele aponta para o nosso corpo, como que se as pessoas têm um livre acesso para olhar para nós, para ouvir a nossa voz, para abraçar, para sentar junto à mesa, para sentar em círculo, um grupo. Então esse acesso com a expressão do corpo, o nome desse acesso é átrio. Então todos tinham esse acesso no átrio e nós temos esse acesso uns aos outros. O segundo compartimento do templo era um outro cercado dentro do átrio, que chamava Santo Lugar. E dentro deste cercado já não era mais todos que podiam adentrá-lo, mas apenas sacerdotes. Então, sacerdotes escolhidos pelo Senhor para servir, né, para serem servos da obra, eles entravam no santo lugar, mas não apenas para estar ali. Eles tinham funções, eles tinham serviços para se cumprir no santo lugar. Então, eles tinham ali no santo lugar a mesa dos pães, eles tinham ali o altar do holocausto, eles tinham ali a mesa do incenso. E dentro, né, de observar o templo como o homem, o que significa isso? A nossa oração, nossa fé e o pão da ceia que a gente come. Então é o santo lugar, já não é um lugar onde todo mundo tem um acesso, mas é um lugar onde você presta culto para Deus. Você presta culto para Deus no santo lugar, não necessariamente no átrio. Você presta culto para Deus no santo lugar. Todos que estão no átrio, que é o nosso corpo, nós prestamos culto a Deus dentro da nossa vida interior. E esse mesmo santo lugar, no meio dele ali, para o fim, tinha um outro compartimento chamado Santo dos Santos, que era um lugar trancado, fechado, que não entrava nenhum tipo de luz, e lá tinha um altar. Nesse altar tinha 2 querubins virados, né, com as suas asas um para o outro, e ali então tinha uma, uma uma barra de ouro em cima, né, desta arca. Tinha uma arca lá dentro, os querubins ficavam em cima da arca, e dentro da arca tinha 3 elementos: o maná, a vara de Arão e uma pedra, a pedra dos 10 mandamentos. Em cima tinha a mesa, chamada mesa do propiciatório, que era onde então fazia um sacrifício uma vez por ano. E esse sangue em cima do propiciatório, ele era o que fazia uma divisão do olhar de Deus. Deus não conseguia olhar dentro da arca onde estava os 3 elementos que mostram a total falha do homem. E, e Deus então parava no sangue, porque aquele sangue era o sangue do cordeiro. E então Deus tinha um prazer olhando
para aquele sangue, porque ele sabia que Jesus ia cumprir uma obra maravilhosa para salvar os homens, que os seus defeitos estavam já expostos lá embaixo, dentro da arca. E aí era o Santo dos Santos, e o Santo dos Santos hoje, na questão olhando para o homem, é o nosso espírito humano que está amalgamado com o Espírito Santo até chegarmos lá no céu, porque esse é o selo da promessa, o selo que o Senhor pôs em nós da salvação, a marca da promessa, né? Como talvez você ouviu mais frequentemente, a marca da promessa é esse sangue que nos cobre e faz com que o Senhor Jesus tornasse a nossa justiça. Nós somos justificados pela fé e temos paz com Deus. Por quê? Porque este sangue está fazendo esta frente entre nós e o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então o homem, ele vai ser esse templo e essa casa que é chamada de quê? De casa de oração. Casa de oração, onde o Senhor vai ouvir a nossa oração, vai mover sobre a terra, vai derramar sobre nós o seu propósito e a igreja vai fazer com que a obra de Deus seja completada em todos os séculos. Vai ser assim. Tem gente que adora falar mal da igreja, falar mal dos crentes, dizer que está todo mundo no pecado, que Deus está muito irado e muito triste, que Deus está muito zangado, mas você sabe, a Bíblia diz que nós temos paz com Deus e que Ele está feliz conosco. Então fique com a Bíblia, não fique com o que homens estão avaliando de homens. Estão todos lá dentro da arca olhando para os 10 mandamentos, para a vara de Arão e para um potinho de maná e vendo que o homem não dá conta de cumprir a vontade de Deus, não dá conta de comer a comida de Deus e não dá conta de obedecer a autoridade de Deus. Porém, nós estamos lá no propiciatório, onde o sangue de Jesus nos cobriu e Deus está dizendo: este é meu filho amado em quem eu tenho muito prazer. Então, dito isso, a casa será chamada casa de oração. E o convívio de salteadores é porque os fariseus e os escribas e os doutores da lei da época de Jesus, eles eram gananciosos e eram homens maus, né? Políticos maus, com intentos maus. Eles recebiam em Jerusalém toda sorte de homens de todo Israel, querendo ali purificar seus pecados e limpar seus corações. Então, esses homens chegavam ali levando um cordeiro sem defeito ou uma pombinha, e isso tinha que passar então por uma avaliação do sacerdote, a fim de que o sacerdote liberasse aquele animal como sem defeito, para que esse homem então fosse no outro lado, lá no santo lugar, para fazer o sacrifício. Quando eles chegavam com suas ovelhinhas, que eles cuidavam desde pequeno para fazer esse sacrifício, sem nenhum defeito, o sacerdote reprovava. Eles inventavam um defeito, porque eles eram a lei. Você conhece um pouco disso? Te lembra alguma coisa disso de Brasil nos dias de hoje? Homens que dizem que eles são a lei. E eles falam que está errado aquilo que eles querem falar que está errado. Mas tá? Não. Mas eles dizem tá. E você então se torna vítima. E era isso que os sacerdotes faziam. E esses homens então eram aconselhados por outras pessoas. Eles ficavam tristes. Agora eu vim de longe, 4 dias caminhando. Como é que eu vou agora voltar lá para trazer outro animal? E alguém falava: olha, vai ali, o pessoal vai comprar esse seu animal defeituoso e eles vão dar um jeito. E com o dinheiro que eles compravam, você junta mais um pouco e compra um sem defeito. Aí o sem defeito ali, o sacerdote vai aprovar, porque já está aprovado. Parece comprar carta de carro, né? Você tem toda aquela tramóia para tirar a sua habilitação, mas aí você vai sendo reprovado, então você vai lá e fala: eu quero comprar a carta, para não precisar ficar sendo reprovado no processo. Aí eles vão
e te vendem a carta quase 5 vezes o valor se você tivesse tirado, para você não precisar ser reprovado. Mas muitas vezes, a reprovação não existe, é injusto, é só um delegado de trânsito falando que você errou. O mundo é assim. A corrupção desse covil de salteadores está no nosso mundo. E qual é a ira do Senhor? Estão levando essa corrupção para dentro da casa de oração. E aí esse homem ia, pegava sua bezerrinha, vamos supor que sua ovelhinha valia, com defeito, reprovada, valia R$ 100. E uma ovelha sem defeito, aprovada pelo sacerdote, custasse 500. Aí ele ia lá, pegava a dele, levava, dava ali para aquele homem, pegava R$ 100, ponhava mais 400 em cima, que provavelmente ele tinha levado para gastar com a família, e comprava uma sem defeito, com o sacerdote rindo, falava para ele: agora sim, filho, vai lá, faz o sacrifício. E com as pombinhas, eles faziam isso, com todos os tipos de oferta que os homens iam fazer ali. E essa ovelha que foi vendida, entre aspas, defeituosa, recusada por aquele sacerdote, ela era desviada por uns caminhos e voltava depois para aquele pátio das ovelhas 100% prontas para vender. Então eles pegavam a oferta dos homens que iam ser dada ao Senhor, manipulavam um esquema para ganhar dinheiro em cima. E o Senhor então chega quebrando tudo, batendo em todo mundo. Ele faz um azorrague. Nosso devocional já cresceu muito o tempo. Não vou poder aqui te explicar o que é um azorrague, mas ia ser muito legal. Mas é um chicote 5 pontas com muito poder de destruição. Mas veja, para a gente concluir esse devocional, quero dizer que nós somos casa de oração. Amém? Você é casa de oração. Eu sou casa de oração. Por isso, nos voltemos para o Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe, te guarde e até amanhã.